Olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula aí sobre a ocupação dos continentes e a aula de hoje é sobre o movimento de pessoas no Brasil. Então já tem um pouquinho a ver sobre a nossa... Bom, galera, o Brasil colônia é o período aí desde quando os portugueses chegam e colonizam o Brasil, tá? Por isso o nome. E os dois principais movimentos migratórios que tiveram no Brasil, para o Brasil, foi o tráfico negreiro, no caso foi uma migração forçada, certo? E a vinda da coroa portuguesa para o Brasil. Bom, o tráfico negreiro, como vocês devem saber, eram os povos capturados em África que eram trazidos aí para diversos países. No caso do Brasil, foram trazidos para a extração do pau-brasil, para trabalhar no engenho de cana-de-açúcar e depois aí nas minas de ouro. Tá? Lembrando que tanto a escravidão quanto o tráfico negreiro não aconteceram só no Brasil. Né? No caso da América também, no Caribe ali e nos Estados Unidos principalmente. Tá bom? Bom, em 1822, a coroa portuguesa vem para o Brasil porque Napoleão Bonaparte ataca Portugal. Então, para fugir de Napoleão e do exército francês, a coroa portuguesa vem para o Brasil e é quando eles começam a morar no Brasil de fato, tá bom? Que aí vai ser quando o Brasil deixa, entre aspas, de ser uma colônia para se tornar um império português. Além das migrações aí do Brasil colônia, no século XIX, a partir do século XIX, vão haver duas levas aí de migrações para o Brasil. Primeiro uma migração europeia e depois uma migração asiática. A migração europeia vai acontecer aí principalmente pelos países da Espanha, Itália e Alemães. Tá? Eles vêm para o Brasil. Posteriormente, um pouquinho depois, vai ter uma levada asiática, que também vai vir para o Brasil, principalmente aí japoneses e sírio-libaneses. Tanto os europeus quanto os asiáticos, eles vêm para o Brasil em busca de uma oportunidade de vida melhor, tá? Imaginando que nos seus países não havia tão emprego, e como o Brasil estava começando a se industrializar, eles acreditavam que aqui teria emprego para eles, tanto na cidade quanto nas lavouras. Tá? O governo brasileiro, na época, também incentivava os imigrantes a virem para o Brasil. Por quê? Existia uma ideia racista da época em que o atraso do país, o atraso do desenvolvimento econômico do país estava relacionado diretamente com o fato do Brasil ainda ser um país de população negra, tá? Então, o fato do Brasil ser negro, principalmente aí como herança dos povos trazidos de África, isso seria o atraso. Então, trazendo imigrantes brancos para o Brasil, nós iríamos embranquecer a população, tá? Isso foi uma política do governo. Lembrando que enquanto eles incentivavam imigrantes a vir para o Brasil, os ex-escravos, né, que aí já tinha sido a abolição da escravatura, eles não recebiam oportunidades, não recebiam empregos e eram ainda tratados de forma desleal, tá? Recentemente, nós tivemos também 3 ondas migratórias. Recentemente, que eu digo, no século XXI. Bom, a primeira onda migratória recente foi dos haitianos, que vieram para o Brasil fugindo do terremoto que assombrou o país em 2011. Foram mais de 300 mil pessoas mortas, tá? Como destruiu o país, os haitianos vieram para o Brasil e para outros países em busca de uma oportunidade de vida, de uma sobrevivência. A outra onda que teve, um pouco depois, em 2011, foi a onda dos sírios, novamente. Só que dessa vez, os sírios vieram para o Brasil devido ao conflito militar que assombra o país desde 2011. Tá? Um conflito civil que assola o país,
Então as pessoas estão fugindo, obviamente, tá? Muita gente já morreu e o conflito continua até os dias de hoje. A terceira onda, que já é um pouquinho mais recente, a partir de 2015, são os venezuelanos, que vieram para o Brasil devido à crise política, econômica, que está no país aí desde 2015. Tá? Então, os haitianos vêm para o Brasil devido ao terremoto, os sírios devido ao conflito militar e os venezuelanos devido à crise política do país. Então, aí eles fogem devido à miséria, tá? Fugindo da miséria e também de perseguições políticas. Lembrando que lá é um regime ditatorial. Qual é a questão? Qual é a diferença entre a migração desses três países em relação às outras levas de migração asiática e europeia? A migração europeia-asiática, ela foi voluntária, ou seja, eles vieram para o Brasil por opção, em busca de melhores oportunidades de vida. Nesse caso aqui, dos haitianos, sírios e venezuelanos, eles são refugiados. Lembra? Por quê? Eles estão fugindo. Num caso do terremoto, os sírios de conflito e os venezuelanos aí da miséria e de perseguições políticas. Por isso que também são considerados refugiados. Então, lembra que é importante a gente diferenciar migrantes de refugiados, porque os refugiados, como eles estão fugindo, eles necessitam e merecem, por lei, cuidados especiais, tá? Como saúde, segurança, alimentação, moradia e etc. Eles merecem esses cuidados nos países para onde eles conseguem ser reconhecidos como os refugiados. Atualmente, no Brasil, existem cerca de 43 mil refugiados. Tá? Grande parte da Venezuela, cerca de 38 mil, vem da Venezuela. E aí o restante, entre haitianos, sírios, angolanos, tá? O Brasil é um país que recebe bastante refugiados e tem recebido, tá? E é preciso uma política de assistência a esses povos, eles precisam de ajuda, tá? Porque nós vemos muitos discursos aí, até mesmo por parte de governos e pessoas que estão no poder, discursos xenofóbicos, tá? E não, nós temos que evitar isso. A questão dos refugiados, a gente tem que entender que é algo mundial, tá? Então, o mundo inteiro precisa acolher esses refugiados. Essas pessoas precisam de ajuda, senão elas vão morrer, tá? E elas são seres humanos, tanto quanto os outros. E muitos dos problemas que são gerados nesses países, pessoal, é importante entender que são causados muitas vezes por conflitos, por crises políticas que são causados pelos países desenvolvidos. Tá? Com exceção do Haiti, que foi uma causa natural, tanto a Venezuela quanto a Síria, principalmente, tem aí um dedinho dos países grandes. Na Síria, por exemplo, a Rússia e os Estados Unidos estão envolvidos. Tá? Então, enquanto os países desenvolvidos estão tranquilos, tá? A sua muralha lá está bem protegida, um conflito de proporção quase que mundial destrói a Síria. Beleza? Bom, além das ondas migratórias externas, o Brasil também teve alguns fluxos de migração internos, ou seja, dentro do próprio território. Tá? O primeiro deles ocorreu aí na década de 1950. Algumas pessoas saíram do Nordeste e migravam para os centros urbanos do Sudeste, em específico para São Paulo, à procura de emprego. Nessa época, os centros urbanos apenas do Sudeste que eram desenvolvidos. Então, as pessoas buscavam mudar para lá em busca de emprego nas indústrias, etc. Na década de 60, um fluxo migratório de pessoas do Nordeste migraram para a Amazônia, em direção a novas áreas agrícolas e garimpo, principalmente as drogas do sertão.
beleza? Entre as décadas de 1950 e 1970, pessoas tanto do Nordeste quanto do Sudeste saíam para a região Centro-Oeste em razão da construção de Brasília, tá? E por último, na década de 1970 e 1980, pessoas saíram do Sul e também ali de São Paulo e Minas para as regiões Centro-Oeste e Norte, devido à expansão das áreas de fronteira agrícola na Amazônia, principalmente por causa do cultivo de soja, galera. Centro-Oeste ali, agora região Norte, a soja é muito forte. Então a galera começou a ir para essas regiões em busca da soja. Então primeiro a galera sai do Nordeste e vem para o Sudeste nos centros urbanos, devido à industrialização. Depois a galera sai do Nordeste e vai para a Amazônia por causa aí das drogas do sertão e do garimpo. Depois um pessoal, principalmente do Nordeste e do Sudeste, começa a vir para construir Brasília. E por último, a galera sai do Sul e do Sudeste e vai para o Norte e para o Centro-Oeste por causa da soja, tá? Esses são movimentos que eles acontecem aí, não um de cada vez, alguns até ao mesmo tempo. Bom, além das migrações regionais internas, a partir da década de 1960, devido à mecanização do campo e o crescimento dos centros urbanos pela industrialização, as pessoas são obrigadas a migrarem do campo para a cidade, certo? E esse fenômeno é conhecido como êxodo rural. Lembrando, não é uma migração comum, porque as pessoas são praticamente expulsas do campo. Por isso que é um pouco específico, tá? O êxodo rural, então, é aquela migração quase que forçada do campo para a cidade. Então, hoje nós vimos aí as migrações do Brasil colônia, depois algumas migrações externas dos europeus e asiáticos, depois as migrações externas mais recentes, são o caso dos haitianos, sírios e venezuelanos. As migrações que ocorreram aí durante o período já democrático, as migrações internas e, por último, a migração ali que nós podemos chamar da área rural para a área urbana, ou seja, é uma migração que acontece do campo para a cidade, mas em diversas localidades do país. Beleza? Bom, essa foi a nossa aula sobre os movimentos das pessoas, em específico do Brasil. Tá? Eram mais exemplos práticos mesmo, para a gente ter um pouquinho da noção da ideia prática. Nós vimos quais são os tipos de movimentos na última aula. E hoje nós vimos como que eles aconteceram na prática. Então aí vocês viram, uma migração forçada. Os refugiados, no caso dos venezuelanos, haitianos, sírios. Uma migração voluntária, no caso foi as migrações internas, por exemplo, para construir Brasília, certo? Bom, e a nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Boa semana para todos.